As fés do Evangelho deste domingo de hoje, primeiro domingo do Advento, início do novo ano litúrgico, é tirado do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a consternação dos povos por causa da confusão do bramido do mar e das ondas, mirrando-se os homens de susto na expectativa do que sobrevirá a todo o orbe, porque os poderes dos céus se abalarão. Então ver-se-á o Filho do Homem vindo sobre uma nuvem com grande poder e majestade. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e erguei vossas cabeças, porque se aproxima a vossa redenção. E contou-lhes depois uma parábola: vede a figueira e as demais árvores. Quando começam a dar frutos, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes que se realizam estas coisas, sabei que perto está o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Podem sentar-se. Nós estamos no primeiro domingo do Advento, início de um novo ano litúrgico. Penso que todos nós sabemos, o ano litúrgico não corresponde ao ano civil. E o ano litúrgico começa antes do início do ano civil. E começa com este período do Advento, que é o período de preparação para uma das maiores festas da cristandade, que é o Natal. Amanhã, dia 28 de novembro, é ferial. Também, igualmente, na terça-feira, dia 29, é ferial, porém se faz memória de São Saturnino, mártir. Na quarta-feira é a festa de Santo André Apóstolo, festa de segunda classe. É também aconselhado o início da novena da Imaculada Conceição. Começa no dia de Santo André. A novena da Imaculada Conceição, e vai terminar na véspera da festa da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro. Na quinta-feira, dia 1º de dezembro, é dia ferial. No dia 2 de dezembro, é a primeira sexta-feira do mês de dezembro, e é a festa de Santa Bibiana Virgem e Mártir. No sábado, é a festa de São Francisco Xavier, confessor, apóstolo das Índias, patrono das missões e também padroeiro de Salvador. Além do que, é o primeiro sábado do mês de dezembro. O próximo domingo será o segundo domingo do tempo do Advento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Primeira coisa a chamar a atenção é que é um evangelho diferente de São Lucas, porém o tema é o mesmíssimo. É verdade que o evangelho da semana passada foi muito maior, porque no evangelho da semana passada se engavetaram, digamos assim, a destruição de Jerusalém e o fim do mundo, de uma maneira muito explícita. Aqui se toma um pedaço somente. E é por isso que uma coisa tem que ser entendida na perspectiva da outra. Um evangelho tem que ser entendido na perspectiva do outro. Porque no final nosso Senhor diz: todas essas coisas se passaram nessa geração. Mas não era o fim do mundo. Ele se referia à imagem do fim do mundo, que era a destruição de Jerusalém, que é narrada no outro evangelho, mas o tema é o mesmo. Aqui, no evangelho de São Lucas, tudo é narrado de uma maneira mais sintética. Por isso não se faz menção da destruição de Jerusalém, que foi citada no evangelho passado sobre o mesmo tema.
E a Santa Igreja Católica toma esse tema, embora com evangelhos diferentes, mas o tema é o mesmo, toma esse tema tanto para o fim do ano litúrgico, semana passada, como também para o início deste novo ano. Por quê? A razão, me parece, é que para começar bem é preciso ter boas disposições. No final nós temos essa lição do fim do mundo. Então, para começar também, a igreja pensa que devemos meditar também nisso, para que tenhamos boas disposições para começar esse novo ano litúrgico. Há um texto importantíssimo da Imitação de Cristo, livro que todo católico deve ter na sua biblioteca, não só para ficar lá, mas para ser lido efetivamente. E nesse texto se diz o seguinte: a medida do progresso depende da força da resolução. Ou seja, quanto mais tenhamos força numa resolução correta, é claro, maior será o nosso progresso. Então, a Santa Igreja Católica coloca esse texto aqui para que tenhamos boas disposições, para que tenhamos boas resoluções, a fim de bem começar esse ano litúrgico e para que seja melhor do que o ano passado, para que não haja uma repetição tediosa, sinal de alma tíbia. Então nós temos, primeiro aqui na descrição do Evangelho, os prelúdios, digamos assim. Quais são esses prelúdios? Ou seja, esses prelúdios são o abalar. As potências desse mundo serão abaladas. Algo que foi descrito também no Evangelho da semana passada, né? Então aqui se insiste nisso. As potências do mundo serão abaladas. Toda a harmonia do mundo físico será abalada. E isso assustará a todos. Então podemos prever que o terror assaltará a todos os habitantes da terra, por ocasião do fim do mundo. Esse é o primeiro sinal. E esse terror precederá a aparição do Filho do Homem, nosso Senhor Jesus Cristo, no seu terceiro advento. Notem bem, terceiro advento. Nós estamos no tempo do advento. Nós estamos nos preparando para comemorar o primeiro advento de nosso Senhor aqui nessa terra, que foi há 2000 anos atrás. Foi na história, no tempo, já passou. Nós temos depois o advento de nosso Senhor na nossa alma, quando nós recebemos a graça de Deus no batismo, ou quando tivemos a desgraça de perder pelo pecado mortal, quando nós a recuperamos na confissão, etc. Então nós temos o segundo advento de Jesus Cristo, e nós temos o terceiro, que é esse aqui, no fim do mundo. Então esse terceiro advento definitivo de nosso Senhor, que ainda não ocorreu, é claro, esse terá um efeito diferente, em termos de terror, em termos de assustar, porque os prelúdios assustarão a todos, todo mundo vai ficar numa situação bem terrificante. Porém, na vinda de nosso Senhor, haverá então logo uma separação. Aqueles que estarão na graça de Deus, aqueles que serão verdadeiros servidores de Jesus Cristo, esses se alegrarão.
enquanto que os outros, não, aí só vai piorar a situação. O terror aumentará de uma maneira exponencial, indescritível. Por quê? Porque eles sabem que o seu julgamento vai começar. Efetivamente, tudo isso se volta para o ponto principal, central da história, o julgamento. Nós podemos fazer uma medida disso comparando com as nossas vidas. Tudo que nós já passamos, meu Deus, cada um tem a sua história. Os mais velhos, é claro, têm mais história. Os mais novos têm muito menos, mas tem alguma história também. Cada um pode refletir tudo que passaram. Toda a história dos seus pecados, toda a história dos seus esforços, de suas falhas. Bom, o que vai realmente ter mais certamente são pecados, são erros, são falhas, misérias, etc. Mas haverá também alguma coisa boa. No entanto, tudo isso vai se decidir no julgamento que você terá quando você chegar diante do nosso Senhor no dia de sua morte. Porque não existe mal puro. Mesmo os maus fazem algum bem. Sim, é verdade. As pessoas às vezes perguntam, mas como é que pode uma pessoa com a vida ruim, sem religião, ou uma religião falsa, que faz muita caridade, como dizem por aí, né? Faz muita caridade, ajuda, realmente ajuda, não se pode negar isso. E então, ele não vai receber nada? Não, vai receber, recebe. Primeiro ele recebe graças atuais, porque existe a graça habitual e a graça atual, você sabe, isso é catecismo. A pessoa só entra no céu com a graça habitual, mas todo mundo recebe graça atual. Então alguém que faz um bem, que gosta de socorrer, a gente sabe de pagãos, gente que tem recurso e que ajuda os outros, não pode negar isso não. Eles recebem graças atuais, mas recebem em vista da sua conversão, claro, ao catolicismo. Direta ou indiretamente, aquelas graças o encaminham para aquilo. Agora aí está no segredo de Deus, se eles aceitam aquelas graças ou não aceitam. E aí, se não aceitam, eles recebem prêmio? Porque eles estão fazendo caridade, recebem. Só que o prêmio deles é nesse mundo. Então, todo mundo na hora do julgamento vai se avaliar, vai se pesar, digamos assim, o bem que fez, mas é a decisão do juiz que determinará de maneira definitiva nossa vida depois da morte. E então no fim do mundo acontecerá isso, só que de uma maneira muitíssimo mais amplificada, porque será público para todos, será definitivo para todos e fechará com chave de ouro toda a história humana. Lá se decidirá, lá Deus dará a última palavra, ponto final. Aqui parece que Deus não existe, nesse mundo de hoje parece que Deus não existe, existe na cabeça das pessoas, no gosto das pessoas que inventam o seu Deus, apropriado aos seus desejos, e ninguém discute com ninguém, cada um tem a sua maneira de entender. O que importa é que se respeite a liberdade do outro. Mentira. Não existe liberdade quando se trata de Deus. Existe obediência. A liberdade, sim, está na flor e nos frutos daqueles que servem a nosso Senhor. Mas isso implica necessariamente a aceitação de uma revelação sobrenatural, porque foi o próprio Deus que a fez. Estejamos distantes desse veneno liberal que corrompe as almas, corrompe. Então, no fim do mundo, não vai ter cada um o seu deusinho e ele que vai bater a mão na cabeça dele. Não.
vai ser o Deus verdadeiro. E aí, meu amigo, quanto mais surpresa tiver, mais você vai ficar assustado. Vocês veem o veneno do subjetivismo espalhado no mundo hoje? Eles fazem o seu Deus, ou sei lá o que, o seu espantalho, que é uma espécie de servidor dele. Quando não faz a vontade dele, ele fica irritado. Parece que é o homem que é o Deus, né? Na prática. Mas no fim do mundo, Deus se mostrará como ele é, Deus verdadeiro. E então, não adianta, naquele momento ali, não sei isso aqui, não. É o julgamento. E o julgamento será rápido. Não é esses julgamentos que duram não sei quantos anos, vai para os precatórios, para o STF, para isso, para aquilo, e tem isso e tem aquilo, não vai ter nada disso. Por quê? Porque a instrução do processo se fará de maneira, por assim dizer, automática. Como assim? Ela se fará, em grande parte, pela acusação dos pecados. Porque a própria consciência dos pecadores lhes acusará. Eu falei a vocês, né, desse engano liberal, subjetivista, das pessoas que fazem o seu próprio Deus, mas no fundo de tudo isso há uma falsidade. Ele põe uma máscara. Pois bem, naquele momento, as máscaras cairão. E então não vai ser nada bom. Caindo as máscaras, restará o quê? A consciência aberta de todos. Todo mundo vai conhecer os pecados dos outros, ouviu? Até mesmo dos que se salvaram. Vai ser uma vergonha. Mas, pelo menos, daqueles que se salvaram, esses pecados aparecerão sob uma luz consoladora. Luz de quê? Da misericórdia de Deus que perdoou. Vai ser uma vergonha, mas vai ser uma vergonha agradável, digamos assim, porque a gente vai se refugiar em nosso Senhor, enquanto que os outros, os pecadores, esses não. A vergonha se seguirá a revolta e a fuga para o inferno, a volta para o inferno, porque já estão ali, pelo menos os que morreram antes, né? E depois virá imediatamente a sentença de condenação ou de salvação. Quantos? Não importa. Muita gente pensa às vezes que para Deus vencer Satanás, ele tem que salvar o maior número. Não. Pode ser, mas não é necessário. Porque a coisa se faz não em termos de pessoas, é sempre essa maneira humanista de entender a coisa, né? Então Deus tem que salvar as pessoas, então tem que ter pelo menos uma grande maioria de pessoas salvas, nada disso. O que importa é a glória de Deus, em função da qual foi criado o mundo. Tudo foi feito, toda a economia da graça, toda a ordem natural e sobrenatural. E então, dentro dessa perspectiva, uma pessoa pode dar mais glória a Deus do que uma multidão. Ora, se nós considerarmos simplesmente a Santíssima Virgem Maria, nós podemos então imaginar que só ela ganha a partida, entre aspas. Não é preciso que haja uma multidão, um placar que vai dizer Satanás conseguiu tantas almas e Deus conseguiu tantas almas, nada disso. Basta a Santíssima Virgem para dar a vitória a Deus. Claro que há mais, evidentemente. Nós sabemos que há uma multidão de pessoas que se salvam, todos os santos de Deus, nós estamos aqui para tentar nos salvar. Há sim uma grande quantidade. Porém, a constatação, nós não podemos nada dizer de certo sobre isso, mas podemos expressar nossa impressão. A impressão não é boa. Sobretudo dos tempos atuais, basta sair por aí e olhar. As pessoas não se preocupam com Deus. O Deus verdadeiro, como eu disse a vocês, pode ter até um Deus inventado, mas o Deus verdadeiro, não se preocupa.
Por quê? Porque vai mexer na vida delas e elas não querem mudar a sua vida. A razão principal é essa. Não tem que colocar argumentos de razão, de falsa ciência, disso, daquilo, isso tudo é perda de tempo. A razão principal está na mudança de vida. Então retenhamos isto, ou seja, reter este caráter definitivo da sua última vinda. Por quê? Porque nós estamos nos preparando para comemorar a sua primeira vinda, que foi uma vinda da história, uma vinda que passou, nosso Senhor veio, nos salvou, etc., depois voltou aos céus. É um objeto da história, né? E ele veio de uma maneira tão alegre, de uma maneira tão simples, de uma maneira tão desprotegida, dá uma impressão até se nós não tomarmos cuidado, podemos até perder o respeito, não ter o respeito devido, porque aquela criança que nasceu, como qualquer outra criança, essa criança virá um dia para nos julgar em caráter definitivo. Então, essa primeira coisa a reter. Outra coisa importante para a prática do católico: evitar o julgamento do próximo. O que eu acabei de descrever aqui foi o julgamento definitivo. Pronto. Naquele julgamento se saberá de uma maneira exata, absoluta, sem possibilidade de disputa, se saberá o grau de malícia de cada um, porque uma coisa é a ação da pessoa, outra coisa é o grau de malícia, né? Às vezes não é a mesma coisa. Pessoas às vezes fazem coisas erradas, mas é errado. Você olha externamente, vai ver que o sujeito fez uma coisa errada, está errado isso aí. Ah, ele mentiu. Vamos com calma. Às vezes ele não entendeu direito. Às vezes ele nem ouviu direito. Às vezes ele fantasiou um pouco pelo temperamento, sei lá o quê. Existem muitos fatores que a gente não domina. É verdade. Se você for prejudicado por isso, você pode chegar discretamente, não foi bem assim, isso, aquilo, pode se defender. Mas evite o julgamento. Chegar e partir logo e dizer um mentiroso, um sujeito sem caráter. Tome cuidado. Só no julgamento do último dia é que nós saberemos se ele era um sem caráter mesmo ou se era uma pessoa com certas deficiências, mas que tinha caráter, que tinha valor. E isso não é só isso, né? Quer dizer, não é só você uma questão de prudência, mas é porque você vai pagar por isso. É nosso Senhor quem diz. Todos nós seremos julgados. E quanto mais nós julgarmos, mais seremos julgados. Julgados por quê? Porque julgamos os outros. Se você acertar 100%, você passa. Mas será que você passa nisso aí? Você vai acertar 100% no julgamento do outro? Não seja insensato. É claro que você errará. E pode ser que erre muitíssimo. Muitíssimo. Então, entregue a nosso Senhor o julgamento. Saiba que isto ocorrerá. Não guarde mágoa de ninguém. Defenda-se de maneira discreta, se precisar. E, se puder, suporte. Suporte. Foram o que os santos fizeram. A preferência deles era quase sempre para isso. Nós sabemos, por exemplo, o caso de São Geraldo Magela, que era um irmão redentorista, e foi acusado por uma mulher sem moral de ações imorais. Parece até que ela disse que ela estava grávida e disse que foi ele que o tinha engravidado. Então, o superior, que era nada mais, nada menos do que Santo Afonso de Ligório, mandou chamar e disse: olha aí, o que estão dizendo de você aí. E aí? E ele ficou calado.
E ele recebeu uma repreensão muito dura. Não sei se foi expulso, ele foi extremamente, é claro, um caso desse, um escândalo desse. Tempos depois, a própria infeliz declarou que era tudo mentira. Então Santo Afonso mandou chamar outros santos, São Geraldo Magela, e disse: mas por que você não explicou? Aí ele disse: meu pai, está na nossa regra, um religioso não deve se desculpar. Ele ficou calado e suportou aquela calúnia horrível sem nenhum fundamento. Então essa é a preferência dos santos. Nós, infelizmente, não somos santos, mas pelo menos evitemos tomar o lugar de Deus e julgar os outros. O julgamento, em definitivo, pertence a nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.